Ele deve jogar com 3 volantes, um meia e 2 na frente. A dúvida que fica é se o Memphis começa o jogo, porque ele saiu muito desgastado de Cuiabá, ou se ele começa no banco. E acho que o outro não vai ter muita dúvida, é o Yuri. O Yuri certamente está descansado, não jogou em Cuiabá, está pronto e vai para o jogo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe. Agora vamos continuar repercutindo tudo o que vem acontecendo no dia a dia do Timão, as últimas informações, o que a imprensa vem falando antes desse jogo importantíssimo contra o Racing pela Sul-Americana. Muitas informações, palpites ali. O Vessone trouxe as últimas informações do Timão, que busca essa grande classificação para ir à final e conseguir finalmente um título nessa temporada. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Daronco e o Klaus. o Klein lá de... O Klaus não. O Klaus também, o Daronco e o paulista. Wilton. Acho que são esses os Então, quatro. é fácil, né? Pô, os dois árbitros da Copa eram Isso, Klaus e o Wilton. Eles podem apitar. Exato. O Brasil é tão pau-Brasil, né? Tão provinciano, que ainda vivemos nessa história do paulista, carioca, sim. baiano. Não, o pessoal aqui no chat enlouquece com isso. Chora a paulistada, Isso. chora a Só cariocada. uma coisa, a arbitragem na Inglaterra, eles colocam, não interessa a cidade assim? Não, Parece? Não? não, na Inglaterra não. É... Até hoje, nesse ano, teve até uma coisa de... aí sentiu. Fala assim. Putz, Bala assim. E o intervalo que pra mim acabou. Não. Vamos em frente, Falando sério. Desculpa, gente. Tá rindo. Bala Aconteceu um incidente aqui fora do. Machucou, Bala? Ah, tá bem. Por trás das câmeras. O nosso Bala que Tá vocês viram só aqui. ensanguentado, mas tá tudo bem. Que vocês viram aqui no começo, teve um pequeno acidente no estúdio, mas tá tudo certo. Ele Ó. aqueceu a voz e esqueceu de proteger a cabeça. Não Bom. chamei o Massa, não chamou. O Corinthians joga amanhã com desfalque de Kaká, certo? É isso, ele não viajou. No jogo contra o Cuiabá, ele toma uma entrada ali nas costas, cai ali. Até então todo mundo achava que era uma coisa mais simples, mas aí sequer viajou. Então virou um desfalque, ele seria titular ao lado do André Ramalho. E agora ver se ele joga com Félix Torres ou com Gustavo Henrique. Na lateral esquerda deve jogar o Hugo, amanhã a gente vai mostrar o campinho e tal, mas na lateral esquerda o Hugo viajou depois de um tempo, tá recuperado, o Bidu precisa respirar um pouco, tá jogando bem o lateral esquerdo, mas joga todas, né? Tá na hora dele dar uma revezadinha e aí jogar o Hugo, se aumenta a estatura também. Ele deve jogar com 3 volantes, um meia e 2 na frente. A dúvida que fica é se o Memphis começa o jogo, porque ele saiu muito desgastado de Cuiabá, ou se ele começa no banco. E acho que o outro não vai ter muita dúvida, é o Yuri. O Yuri certamente está descansado, não jogou em Cuiabá, está pronto e vai para o jogo. Muito bem, das vezes que o Corinthians empatou o primeiro mata-mata em casa, o que eu tenho? Desculpa, já volta um pouquinho. Volta aqui. A gente vai mostrar as vezes, como foram as vezes que o Corinthians empatou o primeiro jogo. Não, Bala não. Bala tá bem. Tá bem. Vamos aí, olho na tela. Foi para o hospital, mas está bem. Me ajudem que hoje eu estou sem óculos. Grêmio e Corinthians, foi aquele da Copa do Brasil. O Corinthians passou. Passou nos pênaltis, Na volta. lá em Curitiba. Fortaleza e Corinthians Sul-Americana. Corinthians ficou. Melhor momento do Corinthians na temporada, 2 vitórias. Mas o Corinthians perdeu. Não. Sul-Americano ano passado? Ano passado. Ano passado. Ele joga a ida com a organização do Corinthians. Ele joga a ida com o Luxemburgo, na ida 1-1. E aí vai a volta, Troca o o Mano, 3 dias antes, chegou no cargo, tomou o 2-0 lá. Flamengo 1, Corinthians 1 na Copa do Brasil em 2022. Também não deu. Também não deu. Foi pros pênaltis. Era O Fagner final, né? perdeu. O Fagner perdeu, chegou a estar 3-1 nos pênaltis e tal, mas não deu certo. Boca Juniors e Corinthians na Libertadores de 22. Passou o Corinthians. Com o Vitor Pereira, a noite épica, o Corinthians tem 12 jogadores, né? Termina o jogo com 3 laterais esquerdos, porque não tinha jogador. Tinha menino, tipo o Giovani tinha jogado Grande Vitor Pereira, você tá com saudade do Vitor Pereira. Ecos de Suzano 15 dias antes, aí falou, vai lá Giovani, ajuda a gente aí no final do jogo contra o Boca na Bomboneira. E ganhando os pênaltis também, confiando no Cássio, enfim, deu certo nos pênaltis. E aí Fluminense 1, Corinthians 1, aí o Corinthians passou do Fluminense na Sul-Americana em 2019. Isso também, 0-0 em casa, aí a volta, gol do Pedrinho. Um contra-ataque, toma um empate no final,
mas o Corinthians vai à semifinal e aí cai pro Del Valle na semifinal da Que era o Sul-Americana. gol Foi uma massa. fora, né? Del Valle, não Nessa época, nesse ano tinha um gol Tinha um fora. gol fora, perfeito. Na época tinha um gol fora. Muito bem. Passou em 3, ficou em 2. Passou em 3, ficou em 2, até que nada mal, né? Passou mais da metade. Para quem não faz nem a sua parte em casa, de sem sucesso. dúvida. Mas o Arnaldo está falando da tal da bravata do Ramon Dias. Você acha que jogou uma pressão muito grande para ele mesmo, para ganhar e tudo mais? Eu acho, porque é bobeira. Ele simplesmente fez algo que repercutiu na Argentina, que todo mundo usou aquela frase, usou o vídeo, todos os perfis de Instagram de todos os veículos de imprensa fizeram. E eu acho que é uma bobagem. Assim, o Corinthians deve treinar hoje à tarde, inclusive no CT do River Plate, não preciso dizer porquê, né? Pela ligação do Ramon Dias com o clube. Vai treinar, pelo menos estava marcado para treinar no CT do River Plate. E ele leva aí uma obrigação que eu acho que era desnecessária. É como a frase do Dorival, tendo que chegar na final da Copa, como a do Tite, tendo que fazer gol lá do Peñarol. Alguém acha que na coletiva a primeira não pergunta, quando eles perdem o jogo, a primeira perguntou, Ramon, você falou que você não ia perder, o que aconteceu? É ruim, desnecessário. Eu até entendi um pouco a essência do que ele quis fazer. A essência do que ele quis fazer é o seguinte. A gente empatou aqui, mas Nós empatamos, não acabou. Não acabou. Não é? Vocês brasileiros acham que jogar lá olha, é do outro mundo. Não, vamos lá, dá pra jogar lá, o estádio que eu conheço. Dá pra jogar, vamos embora, empatamos o jogo, mas tá tudo bem, tem chance de ganhar. Eu acho que ele quis passar isso. E aí ele passou um pouquinho do ponto só pra falar, nunca perdi lá, tá, sou um pouco como arrogância, né? Aí eu acho que era desnecessário. Dava pra passar o mesmo recado de confiança, de que o time tem toda a possibilidade, sem passar esse ar de arrogância no final. E aí, Massa? Acho que é também uma questão de como os argentinos lidam com isso. É diferente daqui, entendeu? Daqui tem um mimimi correto que o Vessa está colocando, tem muito mais cuidado, né? A gente pisa em ovos para falar, meu time é favorito. Lá não, cara. Eu vou jogar lá, nunca perdi lá. Cara, eu nunca me esqueço. Eu cheguei antes da final da Libertadores de 2012, que o Massa tá dizendo, só para exemplificar. Entrevista do Riquelme. Riquelme, não sei o que, eu jogo tal. Quem é favorito? Você acha que alguém tem favorito? Tem. O Boca Juniors. Somos nós. Aí o repórter falou assim, mas por que nós temos 6 Libertadores, não tem nenhuma. Quem é favorito? E ele falando desse jeito. Na final. Na final. Então não tem essa. Eles agem dessa maneira como o Massa está dizendo. É uma confiança do país, do argentino, uma coisa deles ali. Ele não foi precisa se bancar, né? No caso, o Riquelme muitas vezes se bancava. A questão é que, ao trazer isso, o Ramon Dias traz a rivalidade Racing e River, o histórico dele como... sinceramente, não precisava mesmo, né? Porque sim, está sendo falado na Argentina, não por uma questão, ele não voltou a trabalhar na Argentina desde que saiu, não trabalhou em outros times, né? Então, ele tem ponto positivo, ele conhece o ambiente. Ponto negativo, ele se colocou como eu domino e não vou perder de novo. Não. Depay joga? Não, acho que não. Eu acho que é assim. Eu acho até que tem. Se ele começar o jogo, ele não termina. E se ele não começar, é algo que você fala, pô, é a última chance de título. Você tá com um cara que custa o que ele custa, você não vai começar com ele. Então, você fica naquela situação. Quando ele jogou segunda, ontem recuperou a dor nos caras, está dando hoje. E eu acho que no treino da tarde é que vai ser definido não só o time, mas essa situação. Cara, eu estou realmente ainda sentindo, não me coloca ou me coloca, consigo começar o jogo. Fica essa dúvida, porque não tinha como não ir a Vera segunda-feira. Era a vida do Corinthians no Brasileiro. O Racing jogou domingo, um dia antes com as reservas. Perdeu do Banfield, de 2-1, jogou só molecada, só reserva, focando quinta-feira. O Milito deu uma entrevista, o Racing está numa eleição, né? Está numa pré-eleição, 3 candidatos. O Milito irmão, o outro. O Milito, que é o ídolo da história do clube e tal, falou, cara, eu tô focado quinta-feira. Depois a gente fala de eleição. Tá desse nível lá. Então, eu acho que vai entender agora à tarde se os caras têm minimamente condição, esses, sobretudo, os desgastados, os que atuaram. Então, o André Ramalho não jogou tudo, beleza.
Os 3 volantes foram trocados, o Garro começou no banco, os outros tá tudo bem. A questão é mais realmente o Memphis mesmo. Se não jogar ele, eu imagino que joga o Thales Magno ao lado do Yuri. E aí, outra pergunta, Não, o Romero? derivando dessa. Tem o Romero ainda, né? Mas... Uma pergunta que deriva dessa. É um jogo para o Depay, considerando que ele não está na 100% da forma, pode estar com... Depois que eu vi Cuiabá, acho que para começar é muito arriscado. Então, mas pelo jeitão do jogo? Não, pelo que falta ele ter jogado na sauna quase o tempo todo, né? Praticamente o tempo todo. Né? O intervalo não acho grande, não. É o que o Bessone está falando, tempo de recuperação. E só tem uma coisa... Qual o clima de Buenos Aires, ou onde está jogando o Racing, e o clima do Cuiabá, eu acho completamente arriscado. O Corinthians tem que pensar sempre, né, nas duas frentes. Eu acho que se o Yuri tivesse condição de jogar contra o Cuiabá, talvez ele começasse, o Depay ficasse no banco e entrasse. Não tinha Yuri. E aí teve que jogar o cara o tempo todo. Agora eu acho que é o momento de usar o cara com parcimônia num momento específico do jogo. A única coisa é que um cara como esse, ele claramente desperta um respeito do outro lado absurdo. O primeiro gol do Corinthians, cara, ele dribla 1, 2, 3, não teve um argentino pra chegar como o argentino chegaria nele ali. E eu acho que não chegou porque era ele. Se é um Zé Ruelo, o cara tinha jantado ele ali. Ah, você vai me driblar aqui? E nele não fez. O último lance do jogo... Ele parte pra cima do cara, o cara não dá bote, o de trás não dá o bote, ele corta, dá a chapada, quase faz o gol. Então, ao tirar um cara desse do jogo, me parece algo que você também passa pro outro lado a ideia. Cara, pode ser tá mais forte do que você pensa que você tá. Se você põe ele no jogo, você passa um respeito maior e isso deve estar na cabeça da comissão técnica também. Muito bem, vamos aqui ao intervalo, mas antes um convite, hein? Amanhã a Liga Saudita vai... O Sauditão, mas o que a gente sabe aí é que o Depay pode começar como titular. Não sei como é que ele vai estar fisicamente, né? Como já foi dito aí, comentado. Tem a possibilidade dele iniciar no banco, dependendo de como começar o jogo ali. Ele pode entrar no segundo tempo, seria até o ideal, acredito eu. Mas pode pintar a oportunidade do Depay começar como titular. Se tiver condição de jogo, vai para campo. Se não tiver, espera ali lá pelos 60, 65, 70. Coloca ele para jogar 20, 30 minutinhos, que aí sim pode ajudar demais o Corinthians a sair com essa classificação. Eu não sei não, mas esse jogo tá com uma cara danada de pênalti do Hugo brilhando, do Corinthians classificando na emoção, como sempre. Diz aí o que você espera desse jogo. Você acha que o Depay deve ou não começar como titular? E principalmente, né, qual será ali a atuação do Corinthians, o que você espera e se o Timão vai classificar ou não. Sem clubismo, comente abaixo aí, na sua opinião, qual será o placar desse grande jogo, que é importante demais saber o que vocês pensam e daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais. Valeu!